Olá, meninas, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa tarde, primeiramente. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Pri. Pessoal, eu vou falar um pouquinho baixinho. Se caso vocês não estiverem me ouvindo, vocês me falam, tá? Eu tô com uma inflamação na garganta. Minha garganta tá bem inchada. E às vezes, talvez vocês não me escutam muito bem. Tá conseguindo me ouvir, Carol? Tá tranquilo? Carol, tá me ouvindo? Tudo bem? Bom, não sei se a Carol tá me ouvindo. Carol, tá? Sim? Tranquilo, então. Então, vamos lá, pessoal. Ó, eu vou falar rapidamente com vocês. Deixa só a gente olhar nosso cronograma aqui, como é que tá. A gente... Vocês estão quase no final do curso, né? Praticamente, falta poucas aulas para terminar. Eu não sei se vocês estão conseguindo assistir as aulas da plataforma. Então, assim, a gente terminando a nossa aula aqui, o que vocês têm que fazer, pessoal? Que é muita dúvida o que acontece aí durante as aulas, né? Por exemplo, vocês têm que solicitar o estágio com a mídia, tá? Que é a central de aluno lá, tá bom? Então, assim, é ela que é responsável pelo estágio. Então, esses dias um aluno entrou em contato comigo falando, professor, eu terminei e a escola não entrou em contato comigo. Então, assim, vocês terminam, né? A gente vai ter a nossa última aula aqui e vocês fazem lá a solicitação para vocês poderem fazer o estágio, tá bom? Então, vamos lá. A gente está aqui na nossa aula, hoje é dia 12, né? Eu vou falar um pouquinho de forma de tratamento de câncer de mama. Depois teremos mais umas 2, 3 aulas e depois já é a terceira, praticamente a terceira avaliação e praticamente a gente já finaliza o curso, tá bom? Então, vão se atentando aí, já pensando aonde vocês vão fazer o estágio, já pensando o horário que vocês vão fazer, para vocês ficarem com a vida mais organizada, tá bom? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho de forma de tratamento de câncer de mama, né? O câncer de mama ele pode ser tratado de várias formas, de acordo com o tipo de célula que o forma. O tamanho do tumor, né, a existência ou não de metástase. Células do câncer se espalham para os outros órgãos. A idade e o estado geral da mulher. Então, assim, pessoal, como é que é feito o tratamento do câncer de mama, né? Então, assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês duas que estão aí. Quem conseguir me responder, ok. Como é que eu sei que aquela paciente está com câncer de mama? Apenas com a mamografia eu consigo identificar que aquela paciente tem câncer de mama? O que vocês acham? Sim ou não? Então, a Pri respondeu sim, né? O que eu posso dizer? A mamografia, pessoal, ela vai me mostrar que existe algo de errado com aquela mama, né? Mesmo fazendo complemento, às vezes você pode fazer ultrassom, tá? Mas aí o que acontece? A única coisa que vocês vão ter certeza, que tipo de células que a mama, que aquela lesão tem, que tipo de câncer que é somente fazendo uma biópsia, tá? Então, como é que funciona o procedimento? Para a gente entender. O paciente vai na clínica, faz a mamografia, você faz a mamografia dela, faz os complementos, o médico lauda a mamografia, coloca o BIRADS, lembra que a gente falou que tem BIRADS de 1 a 6? Dependendo da lesão que ele achar, ele vai classificar como BIRADS de 1 a 6, né? Então, assim, daí o que vai acontecer? Quando ele dá BIRADS lá, por exemplo, ele deu BIRADS 3, BIRADS 4, BIRADS 5, o que a paciente tem que fazer? Uma biópsia. E lá na biópsia, que ele vai identificar que tipo de células cancerígenas que ele vai tratar e que tipo de como que ele vai ser feito o tratamento, tá? Então, assim, daí a existência de não de metástase, né? Ele vai avaliar se a paciente tem metástase. O que é metástase, pessoal?
Por exemplo, a paciente ela tem câncer de mama. O câncer de mama, as células cancerígenas da mama, elas migram, por exemplo, elas andam na corrente sanguínea pelo sistema linfático e vai parar, por exemplo, no útero da mulher, né? Daí, às vezes, você pode falar, a paciente está com câncer de útero. Não, ela está com metástase no útero. Porque se você tirar ali e fazer uma biópsia daquelas células que estão ali no útero, você vai identificar que são células de mama, né? Não é células do útero. Por isso que a gente fala que é metástase, é espalhamento do câncer. Seriam os tumores secundários, né? Proveniente do tumor primário. Então, não adianta você tratar ali a metástase ali no útero da mulher, sendo que as células estão vindo lá da mama. Primeiro você trata o tumor primário e depois você trata as metástases, tá bom? E a idade também, né? O médico tem que avaliar o estado geral da mulher, né? Será que a paciente aguenta uma cirurgia? Será que vale a pena fazer uma cirurgia nela? Qual que é o melhor, né, tratamento para avaliar aquela patologia, tá? O diagnóstico precoce da doença, por isso que se tem que fazer mamografia. Lembra que eu falei? A mamografia, ela não previne você de ter câncer, mas ela consegue diagnosticar desde o início. Então, quando você consegue tratar algo do início, né, você consegue tratar com muita mais facilidade. Pois quanto antes um câncer for diagnosticado, menor ele será e, consequentemente, estará menos desenvolvido e poderá ter sequelas menos graves, né? Então, quais são os tratamentos cirúrgicos que temos na mamografia? A gente vai falar aqui um pouquinho o que é quadrantectomia, né? É a retirada de apenas um dos quadrantes da mama, justamente aquele onde se localiza o tumor. Geralmente está, né? Geralmente essa cirurgia é indicada em pacientes com nódulos bem pequenos, menores que 3 centímetros de diâmetro, atualmente são extirpados em uma cirurgia mais preservadora, né? Antigamente, eles tiravam toda a mama da paciente. Eles perceberam que, assim, dependendo de qual células cancerígenas estão tratando, quanto mais preservar a mama da mulher é melhor, né? A quadrantectomia, que prevê a retirada do tumor com margem de tecido mamário adjacente saudável. Então, assim, eles tentam preservar o máximo de tecido saudável da paciente possível, tirando somente o tecido que está com tumor, né? É uma técnica usada desde os anos 80, a técnica requer o uso de radioterapia depois da cirurgia, né? Então, primeiro, tem a quadrantectomia, a gente divide a mama por quadrantes e o médico vai tirar aquele quadrante que está afetado, tentando preservar o máximo de tecido adjacente possível, saudável, né, para não precisar tirar toda a mama da paciente, né? E depois, o que ele faz? Ele tira ali o tecido, né, e a paciente faz radioterapia, que é para ter certeza que aquelas células cancerígenas não vão voltar, bom? Depois, pessoal, a gente tem outro procedimento que é chamado de mastectomia, né? É a retirada total, né, de toda a glândula mamária dos lados afetados, devido à ocorrência de nódulos maiores que 3 centímetros, né? É indicada no caso mais graves e as pacientes que são portadores, né, delas, de mutações genéticas, optam pela cirurgia preventiva. Por exemplo, quando é uma doença, assim, um câncer muito agressivo, a chance dele voltar é muito grande. Então, o médico prefere tirar toda a mama e depois fazer uma cirurgia colocando uma prótese no lugar, tá bom? Hoje, a musculatura peitoral, a maioria dos glândulos são preservados, né? Existia aquela mastectomia radical que tirava tudo e hoje eles tentam preservar mais, quanto mais tecido, melhor, tá? Já existem várias técnicas para a reconstrução mamária, seja com prótese ou com tecido gorduroso do próprio corpo. Quando a paciente precisa fazer uma reconstrução, ele tira, por exemplo, tecido do abdômen, às vezes tira do glúteo, para fazer ali uma prótese na mama, né? Também já é possível até mesmo preservar os mamilos e a camada mais superficial da pele da mama, que é preenchida com uma prótese de silicone. E aqui, pessoal, a gente vai falar de outro procedimento que é chamado de esvaziamento axilar, né? O que seria o esvaziamento axilar? É a retirada dos glândulos da axila, que geralmente é feita através de um corte na axila. Os glândulos são retirados e são levados para análise. Pode ser realizado com a quadrantectomia ou mastectomia. O que seria o esvaziamento da axilar?
É quando a paciente, por exemplo, ela faz uma quadrantectomia, mas o médico percebe que existe ali um comprometimento da axila, daí ele tem que fazer o esvaziamento axilar também, tá? Então, pode acontecer o esvaziamento axilar tanto na quadrantectomia ou na mastectomia. O que é o linfonodo sentinela, pessoal? Quando o tumor cresce em direção a outros órgãos, como a gente falou, né? Ele tende a invadir primeiro os gânglios localizados na região da axila. O que são gânglios, né? A mãe da gente falava pra gente, falava assim, nossa, você tá com uma íngua debaixo do braço, sinal que alguma região do seu corpo está inflamada. E é verdade, os gânglios, eles são células do sistema linfático, né? São nódulos do sistema linfático, são nódulos benignos, que dentro deles existem células de defesa. Essas células, elas são responsáveis, por exemplo, por expulsar agentes patogênicos, né, do nosso corpo. Então, assim, eles combatem. Só que as células cancerígenas, a gente sabe que ela engana nossas células do corpo, ela se passa por célula boazinha, e ela não é, né? Ela sofre uma mutação. Então, o que acontece? Às vezes ela vai ali, invade o sistema linfático e começa a viajar no nosso sistema. Vai para os outros órgãos, vai para o pulmão, vai para o útero, né? Vai para a parte óssea, né? No passado era retirado todos os vasos linfáticos para evitar o alastramento, né? Hoje, os médicos dispõem de uma técnica que evita a remoção desnecessária dessas estruturas, né? Os médicos injetam uma substância corante na mama que identifica o primeiro gânglio e qual é retirado para análise. Se ele não tiver contaminado, significa que os outros também não estão, né? Isso livra a mulher de sequelas típicas do esvaziamento total das axilas, um buraco no local, inchaço nos braços, perda da sensibilidade. Quando vocês forem fazer estágio, vocês vão se deparar com esse tipo de patologia, né? Por exemplo, uma paciente que retirou ali todo o glândula, daí fica um buraco realmente debaixo do braço. E a paciente perde sensibilidade no braço, fica um edema ali, né, no braço, dá bastante problema ali para ela, né? Mas, infelizmente, às vezes acaba tendo que fazer esse tratamento, né? Existem outros tratamentos não cirúrgicos, como a gente vai falar aqui, que é a quimioterapia, né? O que é a quimioterapia na mama? É o tratamento feito à base de medicamentos específicos para cada tipo de câncer. Os medicamentos usados na quimioterapia agem destruindo as células cancerígenas, impedindo o seu crescimento e multiplicação. Além de agir nas células cancerígenas, agem também nas células normais, levando muitas vezes suas pacientes a inúmeras complicações. A gente sabe que quem faz quimioterapia não é fácil, né? Porque assim, o nosso corpo não consegue identificar só as células cancerígenas, né? Então a medicação ela mata todas as células. E aí existe uma replicação muito grande no período ali de 8 a 12 horas. Por isso que tem os momentos certos de fazer a químio, né? Para essas células nascerem de novo. Daí nascem células saudáveis. Então, essa é a função da quimioterapia, matar as cancerígenas. Mas, quando você mata células boas também, você deixa o paciente bem debilitado. Por isso que esse paciente fica fraco, debilitado, né? Porque ele está sofrendo um processo ali. O início do tratamento pode ser logo após a biópsia, com o objetivo de diminuir o tamanho do tumor, ou após a cirurgia, né? Nos últimos anos, com a descoberta de novos medicamentos, os efeitos colaterais provocados podem ser melhor controlados. Porém, destacamos náuseas, vômitos, queda de cabelo e desânimo. Todo mundo sabe que quem faz quimioterapia é um tratamento bem difícil, né? Para qualquer tipo de câncer. Outro tratamento utilizado na mama é a radioterapia, né? É a aplicação de radiação sobre a área do tumor, visando combatê-lo, né? Apresenta um efeito esterilizante local. A radioterapia é realizada no sentido de evitar que a doença reapareça, podendo ser utilizado também para diminuir o tumor. Os locais da aplicação são marcados com tinta vermelha. A aplicação do tratamento é indolor, realizado 5 vezes por semana por um período de 5 a 6 semanas. O
15 minutos por dia, aproximadamente. É necessário proteger o local, evitando roçar, né, ficar esfregando a mama, a pele com tecidos ásperos ou quentes, como o nylon, né? Não deve ser aplicado no local bolsas de água quente, lâmpadas de infravermelho ou de aquecimento. Não deve ser aplicado pressão, evitar sol e frio excessivo, evitar o uso de cremes e pomadas, né? A gente sabe que quem faz radioterapia, a pele fica queimada por causa da radioterapia, né? Então, assim, a pele fica muito sensível. Então, assim, tem que fazer um tratamento bem bem feitinho, né? Para evitar complicações na pele. É comum a paciente apresentar também, né, a pele mais endurecida e bastante pigmentada. Além disso, durante o tratamento, as pacientes poderão sentir irritabilidade, pessoal, normal, né? A paciente fazendo um tratamento, não tem como não ficar irritada. Náusea, perda do apetite, certa fraqueza muscular e sonolência. Não existe qualquer dieta alimentar. A radioterapia pode ser realizada após uma retirada local ou parcial da mama, sendo pós-operatório, né? Feita após a retirada total da mama, para evitar a reincidiva, né, na parede do tórax ou glândulos próximos da mama. E a radical, usada quando se retira parte da mama, garantindo a destruição do câncer, preservando outras porções da mama. E a gente tem a radioterapia também intraoperatória. O que é isso? Ainda na mesa de cirurgia, a paciente recebe uma dose de radiação durante cerca de 20 minutos. Olha que interessante, pessoal. É no momento que ela está fazendo a cirurgia, né? É como se fosse uma asepsia que está fazendo ali. Assim, é possível dispensar as 6 semanas de sessões diárias de radioterapia depois da operação. É um método, assim, de fazer tudo de uma vez, que eu acho que é até melhor. E a gente vai falar agora de hormonioterapia. O que é hormonioterapia, né? O que é? Trata-se de um uso de substâncias que tem como função inibir a ação hormonal do estrógeno, né? É um tratamento realizado de 2 a 5, né? Por 2 a 5 após a retirada do tumor. 2 a 5 dias. Bom, pessoal? Pessoal, vocês sabiam desse tipo de tratamento que existe na mama? Vocês já conheciam todos esses? Os tipos de cirurgia, tratamento feito com químico, com rádio? Sabia, né? Esse aqui foi mais só para vocês terem uma... O último, hormonoterapia, é que existe alguns tumores, né, que às vezes muita gente não sabe, que eles se alimentam de hormônios, né? Então, o que acontece? Por isso que fala que dependendo da paciente, né, alguns tipos de hormônios causam câncer. Por quê? Porque excesso de hormônio, não é? Tem uma disfunção ali da sua hipófise, e você acaba produzindo hormônios que às vezes não são interessantes. Excesso de hormônio não faz, nada em excesso faz bem, né? Então, aí acontece, daí você usa uma substância que inibe a ação desse hormônio, né? Para que aquele hormônio que está sendo produzido em excesso no seu corpo não prejudique, por exemplo, a sua mama. Então, por isso que tem. A falta de hormônio faz mal, que nem a gente precisa também de fazer a reposição hormonal, né, na menopausa, mas o excesso de hormônio também faz mal, tá bom? Meninas, obrigado pela participação. Vocês têm alguma dúvida, Carol? Pri, mais alguma dúvida? Tranquilo? Então, vou encerrando por aqui, tá? Bom final de semana para vocês. Bom feriado e até sábado que vem, tá bom? Beijos, beijo, Pri, beijo, Carol. Bom final de semana e bom feriado.